Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui quem fala é Valdeci Oliveira e hoje, pessoal, eu quero falar o significado espiritual bíblico de você sonhar com pão. João capítulo 6, versículo 50. Esse é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. João capítulo 1, versículo 1 ao 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O mesmo foi no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O pão é considerado um alimento básico comum em todo o mundo. É feito de trigo, e uma pessoa pode sobreviver muito tempo apenas com pão e água. A Bíblia não deu ao pão um significado negativo. No entanto, o ângulo espiritual desse sonho é bastante positivo. Não é de se admirar que o nosso Senhor Jesus diga: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. É altamente recompensador ter paixão pelas coisas espirituais. Deus está pronto para encher o copo dos seus filhos até transbordar, mas o problema é que muitas pessoas não estão prontas para receber o que Deus deseja lhe oferecer. O maior problema entre os crentes é a secura espiritual. O reavivamento ocorre quando os filhos de Deus estão prontos para servir a Deus incondicionalmente. Qual o significado bíblico e espiritual de sonhar com pão? Veja alguma passagem na Bíblia que explica que, da seguinte maneira, em Jó capítulo 16, versículo 4, disse ao Senhor a Moisés: Eis que vós fareis chover pão do céu, e o povo sairá e colherá uma certa taxa todos os dias, para que eu possa provar se eles andam em minha lei ou não. O pão é sinal da palavra de Deus, ensina sabedoria. Também pode indicar riqueza, abundância e riqueza. Esse sonho também pode ser positivo ou negativo, dependendo de como foi seu sonho. Sonhar que come pão. No entanto, se você vir que está comendo pão onde acordou muito relaxado, calmo e em paz, isso significa que a palavra de Deus está tentando entrar no seu homem espiritual. Salmo capítulo 119, versículo 30. Mas se você acordar triste, isso significa que o inimigo está alimentando seu destino com o pão da tristeza. O lado bom desse sonho pode fornecer a você a oportunidade de ser poderoso e comandar o domínio sobre o diabo. Enquanto isso, o símbolo de um pão em um sonho também pode representar o poder de Deus, em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é rápida, poderosa e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, perfurando até a divisão da alma e espírito, e das articulações e medula, e é um discernidor de pensamento e intenções do coração. E se você sonhar com pão branco, sonhar em ver pão branco, Deus está prestes a nutrir sua alma. O pão é um bom sinal em seu sonho, e seu significado pode trazer grande resultado na vida de uma pessoa. Pão indica o nível de sua confiança com Deus nessa batalha. No entanto, o pão também pode ser um alimento espiritual que pode edificar seu espírito. Mais frequentemente é considerado um sinal de que você deve se aproximar de Deus ou encontrar uma maneira de expressar ou compartilhar o Evangelho de Cristo com as pessoas. Em João capítulo 6, versículo 51 fala: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei é minha carne, a qual darei pela vida do mundo. Com base nessa escritura, fica muito claro que Jesus descreveu o pão como fruto do Espírito. Se você sonhar onde o Espírito Santo lhe dá um pão para comer, é um sonho que está lhe equipando para todas as boas obras de Cristo. Ele está lhe dizendo que o Espírito Santo está lhe mostrando a solução para seus problemas. Significado espiritual de receber o pão de Cristo é o início da vida produtiva. Por exemplo, quando você se submete a Deus, Ele o usará. A Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículo 35, O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Quando Deus alimentou milagrosamente seu povo do céu, Ele o fez dando-lhe o pão. O pão continua a ser um símbolo poderoso de provisão de nossas necessidades.
O diabo está tentando roubar as bênçãos de nossa vida, mas se você sonhar com pães, lembre-se de como Jesus transformou pães e peixe em abundância. Então esse sonho significa oportunidade abundante, alegria e riqueza. Quanto mais doce e fresco for o pão em seu sonho, melhor será o lucro e a prosperidade que o pão prevê em sua vida despertar. Aceite essa oração. Todo alimento que comi da mesa do diabo, eu vomito você agora. Saia com todas as raízes, em nome de Jesus. Algum significado rápido para sonhar com pão. Se você sonhar com pão assado, significa sucesso e lucro. Se você sonhar com pão branco, significa ganhar alma para Cristo. Se você sonhar em comer pão, significa alimentar seu espírito com a palavra de Deus. E se você sonhar com pão bom, significa seja justo e fique longe do pecado. Se você sonhar com pão quente, monidão espiritual, procrastinação. E se você sonhar que comprar pão, proteger sua unção, pois o inimigo está tentando sequestrá-la. E se você sonhar que compartilha o pão, estender o amor de Cristo aos outros, é o significado. E se você sonhar que recebe pão, fome da palavra de Deus. E se você sonhar que dá pão para alguém, tenta usar seus recursos para abençoar outras pessoas. E se você sonhar que vende pão, o espírito do contratempo, rebaixamento e desgraça. E se você sonhar que corta o pão, o diabo está usando você para se desviar, mentir e ficar muito longe de Deus, impedindo você de frequentar as atividades das igrejas. E se você sonhar com pão e manteiga, busque primeiro o reino de Deus e sua justiça, e outras coisas serão acrescentadas a você, prosperidade, plenitude, progresso, etc. E se você sonhar com pão podre, seu poder espiritual se foi. Isso cria um alto nível de dúvida, descrença e falta de fé. E se você sonhar com migalha de pão, significa vida cristã superficial, vida falsa. E se você sonhar com pão limpo significa pureza, santidade e salvação. Quem são esses poderes espirituais que às vezes iniciam o sonho do pão? Poderes perversos da casa da família. Inclui os poderes malignos da casa do seu pai e da casa da sua mãe, comedores de carne e bebedores de sangue. Salmo capítulo 27, versículo 1 ao 3. Isaías capítulo 49, versículo 26. Poderes anticolheita, incluindo devoradores, esvaziadores, destruidores e destruidores, ladrões espirituais. Homem forte que alimenta suas vítimas com força. Poderes ancestrais que mantêm registro com o nome de membro da sua família. Enquanto eles realizam rituais e cerimônias ancestrais demoníacos, familiares e membros da aldeia são alimentados em seu sonho. Espíritos familiares são espíritos que estão em família e comunidade há gerações, têm acesso a todo o segredo da família e conhecem os membros da família de dentro para fora. O lado negativo de sonhar com pão. Significado espiritual. Salmo capítulo 80, versículo 5. Tu os alimenta com pão de lágrimas e deu-lhe lágrimas para beber em grande medida. O pão fresco pode prenunciar o sinal de sucesso na carreira quando você acorda tranquilo. Mas se você sonhar em comer pão estragado, isso indica a necessidade de abordar o seu fundamento com orações de libertação. Alguns pães espirituais podem ser usados pelo diabo como um meio para programar uma maldição e atraso para uma pessoa. É verdade que existem coisas boas e também coisas ruins na superfície. Você sabia que o pão pode se transformar em larva no corpo de uma pessoa depois de comê-lo? É claro que vivemos em um mundo onde os tipos de coisas misteriosas estão acontecendo. Sonhar em cozinhar um pão. Sonhar em cozinhar um pão significa que existe desafio ou erros causados por você e que essas coisas afetam negativamente sua vida. Geralmente, cozinhar no sonho é um convite à operação satânica. É um sonho que detém suas virtudes. Se você foi visto comendo aquele pão que você estava cozinhando no seu sonho,
Isso mostra que você está sob a escravidão espiritual, a escravidão satânica. Por outro lado, vender pão na rua ou na estrada, isso representa um símbolo de ataques domiciliares. Esses são os planos dos demônios ancestrais fundamentais para destruí-lo no lugar da carreira, casamento ou prosperidade. Talvez seja a hora de ir para a libertação e se libertar completamente do jugo do cativeiro. No entanto, se precisar de dinheiro, pode ser difícil obtê-lo. O pão do mundo da feitiçaria pode alongar os problemas e saturar sua vida de aflições. Portanto, quando você sonha em vender ou comprar pão no mercado espiritual, é uma coisa terrível. Significa perda de lucro, perigo, problemas conjugais e incapacidade de fazer um progresso notável com seu sonho. Depois de levar os pão para casa, você não poderá mais ter paz naquela casa. Se você vem de uma casa onde existem padrões malignos, grave, o sonho constante com pão pode servir como uma prisão espiritual. Sonhar com pão ruim normalmente ocorre quando coisas boas estão acontecendo. Às vezes as pessoas tentam obter seus avanços e é aí que o inimigo vai lançar esse sonho para espalhar seu propósito. Esse tipo de sonho que causa o problema, os sintomas estão progredir para uma plantações malignas, convênio e tragédia. A maioria dos casos dos sonhos com pão são demoníacos e pode colar o destino de uma pessoa. Durante esse tempo, a pessoa tem dificuldade em atingir seus objetivos na vida. Se você continuar a ver o pão vermelho, indica uma perda de bênção e transferência satânica. Muitas pessoas que deveriam ter sido especialistas em guerra espiritual estão ocupadas se afundando em uma grande quantidade de problemas. Sonhar que está pedindo pão. Uma vez que você está pedindo pão em sonho, isso significa um sinal de carência, limitação e pobreza. Se você pudesse experimentar esse ataque de sonho, você saberia que é infinitamente mais real do que a maneira como você o vê com seus olhos físicos. Sonhar que torra o pão. Sonhar em torrar pão com manteiga pode ser uma grande revelação. A razão pela qual a glória de muitas pessoas estão preocupadas é por causa da feitiçaria invejosa que está se formando em uma rede ao redor delas. Quando você continua comendo, vendendo, assando pão ou mesmo distribuindo pão, isso indica que há um problema em algum lugar. Se você puder orar agora, existe a possibilidade de evitar os problemas que estão à sua frente. Muitas vezes os inimigos não vêm para matar, mas às vezes para roubar, poluir, derrubar. Os sonhos são monitores espirituais, são imagens de coerência no reino espiritual. E qual é a saída? Conheça Jesus, porque você só pode lutar e vencer as batalhas com a ajuda dele. Permaneça na palavra de Deus, e se você comer ou beber qualquer coisa mortal, ela não o ferirá. Mateus capítulo 16, versículo 18. Limpe diariamente seu espírito, alma e corpo da consumação do mal com o sangue de Jesus e o fogo do Espírito Santo. Hebreu capítulo 9, versículo 22, Hebreu capítulo 2, versículo 24. Se você se apegar comendo no sonho, ao acordar, coloque um dedo na garganta e force-o para fora. Então você pode beber o óleo da unção e a água da unção para se purificar. Segundo Reis capítulo 4, versículo 38 a 41. Comunique-se imediatamente em sua própria casa, se você comeu em seu sonho ou em um lugar ruim. Faça comunhão uma vez por semana regularmente, independente de ter comido no sonho ou não. Faça orações de libertação e, se o problema persistir, vá para a libertação em uma igreja centrada no Espírito Santo e cheia do Espírito Santo. Obadias capítulo 1, versículo 17. Não coma ou beba descuidadosamente. Preste atenção onde você come, com quem você come e quem prepara, toca ou carrega sua comida. Esteja atento às suas associações. Ore por sua comida. Faça orações quentes por cerca de 1 hora e leia o Salmo 91 antes de ir para a cama. Unja a si mesmo
e a sua cama antes de ir para a cama. Proteja sua vida com fogo e com o sangue de Jesus.